No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Cattleya ametistoglossa, uma caneludinha brasileira muito linda que dá esse lindo cacho de flores. Nós vamos conhecer um pouquinho mais essa espécie. Bora lá pro vídeo. E aí, amigos e amigas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Cattleya ametistoglossa. É uma espécie extremamente brasileira, da Bahia. Muita gente tem um pouco de dificuldade com o cultivo dela, mas depois desse vídeo você não vai ter mais dificuldade de cultivar a Cattleya ametistoglossa. Ela foi descrita a primeira vez em 1856, então você imagina. Já é uma espécie conhecida aí bem antiga. Ela tá entre as Cattleyas bifoliadas, né? Então assim, você tem o bulbo bem longo, normalmente 2 folhas, mas ela pode chegar a dar 3 folhas, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo? 3 folhas, mas ela entra na categoria das bifoliadas. Ela é multifloral, então assim, é uma planta que dá muitas flores, pode chegar aí tranquilamente a 15 flores em uma única haste. Algumas plantas começam dando menos flores e depois vai aumentando. Eu trouxe essa daqui, ó, para mostrar como ela pode chegar a dar muitas flores. Essa daqui tá com 13 flores, mas ainda pode aumentar, porque essa planta ainda é jovem, então assim, ela ainda pode aumentar o número de flores consideravelmente. Predominantemente é uma Cattleya de flor pintadinha, né? Então ela entra aí na categoria das bifoliadas pintadas. Tem algumas variedades diferentes, então eu trouxe aqui porque é muito parecido, toda a espécie de Cattleya. Se você acompanhou aí os vídeos da Cattleya walkeriana, então tem aquelas variedades, tem o critério de forma, de cor, né? Para você poder avaliar se uma planta vale menos ou vale mais, se é uma boa matriz, se não é. Então, nas espécies, isso é muito comum. Híbrido também, mas não é tão relevante como nas espécies. Então, você tem linhagens de plantas diferentes. Eu trouxe aqui, ó, 2 exemplos bem legais e bem distintos. Essa daqui é uma TP com Jéssica, eu diria que é a melhor ametistoglossa que está aqui na mesa. Ela é boa de forma, a cor é linda, começou um número de flores interessante, né? E é uma planta que eu, na verdade, trouxe para gravar o vídeo e é muito linda, dá vontade de ficar para mim. E eu trouxe aqui do lado dela uma outra linhagem, que é um cruzamento que não foi feito por nós, nenhum dos dois foi feito por nós, de variedade, é o cruzamento de cerulha com albessens ou albessens com cerulha, né, que são 2 variedades. Variedades que ainda não tem plantas redondas, boas de forma, como as tipos. E aí é uma planta muito mais floral. A cor você percebe que é totalmente diferente, e aí você começa a ter um tamanho de flor diferente, a largura da pétala é diferente, o jeito do labelo é diferente. Pertence à mesma espécie, mas você consegue perceber diferenças. Eu gosto muito de ter vários tipos, né, de várias formas diferentes, cores diferentes, e tá muito aparecendo agora novas variedades de Cattleya ametistoglossa. Eu trouxe aqui para vocês poderem ver, não é muito boa, né? Não é redonda nem nada, mas é uma ametistoglossa cerulha que a cor saiu muito limpa, muito bonita, né? Muito linda a Cattleya ametistoglossa cerulha. Mas você percebe que ainda ela não foi trabalhada, ela não tem uma forma redonda, não tem... Enfim, ela precisa melhorar tecnicamente. Mas a variedade já existe e é muito linda. Eu não tenho florida, mas vou colocar uma foto para vocês poderem visualizar. A Cattleya ametistoglossa alba, que já tem algumas pessoas possuindo, já está reproduzida, já tem mais pessoas que têm. Existe a Cattleya ametistoglossa áurea, que na verdade o que ela é? Ela é uma tipo que abre levemente amarelado e aí intensifica esse amarelo. Eu vou usar uma foto aqui de um amigo para poder mostrar para vocês também. Existe, por exemplo, uma que eles chamam de salmônia, que ela é mais clara, né? E agora tá tendo muitas albessens e lilacíneas. Então, assim, estão criando novas cores para as Cattleyas ametistoglossa. Particularmente, eu gosto muito dessa espécie. Sobre cultivo, muita gente vai falar, mas ela não vai legal, é mais difícil. O que acontece? Se você compra uma planta como essa daqui, adulta, bem formada, bem cultivada, super enraizada,
né? A modéstia é um pouco distante, né? Mas convenhamos que a planta tá linda. E aí você vai levar para casa e você vai replantar normalmente, porque o vaso já tá ficando aqui na borda, tem que sair. Primeira coisa que eu posso dizer que pela minha experiência eu não faria com essa Cattleya é tirar a raiz demais. Então tente preservar o máximo de raízes e outra coisa, fazer cortes. É uma planta que normalmente quando você corta, quando você replanta, ela sente muito, então ela desidrata, amarela. Nessa época aqui em Brasília, que a gente está em agosto, é muito seco, então as plantas elas já sentem naturalmente, mesmo tendo raízes, mesmo ela estando bem estabilizada, com muitas raízes, estando bem, o nosso clima já judia um pouquinho dela nessa época. Mas como ela passou um ano sendo bem nutrida, com bastante umidade, ela está forte, então ela aguenta o período de seca com tranquilidade. Às vezes dá uma leve amarelada, um pouquinho de enrugamento no bulbo, mas aí passa, daqui a pouco volta a época de chuva e ela se recupera. Quando você replanta, se você fizer muito corte, tirar muita raiz e for numa época não muito úmida, você corre um grande risco de perder a planta porque ela se desidrata muito fácil. E todas as bifoliadas têm mais dificuldade de recuperação nesse novo plantio. Uma coisa que eu posso dizer, só mude essa planta quando o broto novo ou o bulbo novo estiver apontando raízes novas, porque essas raízes novas já vão se acostumar no novo substrato e já vai hidratar e alimentar a planta. Quando você muda, quando a planta acaba de florir, às vezes ela não tem raiz nova, ela vai emitir raízes das raízes que sobraram e esse processo pode acabar debilitando a planta. E aí, em vez de você ter um bulbo pelo menos igual ou próximo, no próximo ano, você vai vir com um bulbo muito menor, muito mais fraco, frágil, e aí leva mais tempo para essa planta se recuperar. Mas de maneira geral, é uma planta que gosta de muita umidade, nós usamos adubação tradicional em todas, né? Então eu não tenho uma adubação especial para nenhuma espécie de Cattleya. Não gosta de sombra, é uma planta que a gente cultiva com sombria de 70%, então é muita luz, é muito tranquila de cultivar. E eu recomendo que se sua planta não fica na chuva, use vaso plástico. Eu não sei se é porque aqui em Brasília nós temos um clima muito seco, o vaso plástico é um grande aliado, porque ele dá uma isolada. E aqui nessa planta dá para perceber o tanto que de raízes que ela costuma fazer. Então assim, ela cria bastante raiz, ela fica bem forte. E ela precisa desse sistema radicular forte e protegido. Então, se você vai usar num lugar que não chove demais, que não corre o risco de apodrecer, coloca ela num vaso plástico, ela vai gostar porque retém mais umidade. Isso ajuda a manter a planta hidratada, mesmo em plena seca. Você pode ver que essa planta aqui está super hidratada. E a gente está em plena seca, mas por conta do perfil de cultivo. Ela vai muito bem em toco de madeira, em cachepô. O que eu poderia também dizer para você fazer no cultivo dela? Não replantar com muita frequência. É uma planta, todas as bifoliadas, seria a Cattleya bicolor, a Ametistoglossa, Leopold, Gutata, Schilleriana, enfim, granulosa, por exemplo. Elas são plantas que quando você plantar, é importante você usar um substrato que tem uma durabilidade mais longa, porque isso vai fazer com que a sua planta permaneça plantada no mesmo lugar mais tempo e menos impactos. Então, assim, ela vai enraizar, vai estar bem estabelecida e aí ela vai permanecer ali por uma longa data. Isso vai fazer com que os bulbos vão crescendo e ficando cada vez maiores, dando florações cada vez mais generosas e mais bonitas. Eu não tenho nenhuma Ametistoglossa muito antiga, agora que a gente está começando a ter algumas florações bonitas mesmo de Ametistoglossa. Mas 15 flores é tranquilo de você conseguir com a Ametistoglossa. É uma espécie que realmente nessa época é muito marcante, então ela sempre floresce abundantemente nessa época. Eu até estou fazendo uns testes de fazer alguns híbridos, eu nunca vi, vou ser bem sincero, tirando interglossa, que é a Ametistoglossa com intermédia, eu nunca vi um híbrido que me fascinasse de Ametistoglossa. Eu até fiz agora Ametistoglossa com Bruno para poder obter cachos de cores, né, fortes e durabilidade boa, e coloquei a Ametistoglossa na Penny Ellen, que é um cruzamento muito interessante e que floresce nessa época, que também dá cacho, para poder fazer mais flores nessa época, porque é uma época que pelo menos pra gente aqui tá meio pobre, é meio pobre de flor. E a Ametistoglossa vem brilhar aqui para poder nos salvar aí nessa época um pouco fria de Cattleyas. Espero que vocês tenham se familiarizado. Se tiverem mais dúvidas sobre a Ametistoglossa,
pode pôr aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha aí com todo mundo, mostra aí nos grupos, mostra para aquele amigo que você sabe que você tem, que gosta de orquídea, para poder saber cultivar a Metistoglossa e poder ter a Metistoglossa em casa. Até o próximo vídeo, meu muito obrigado, um grande abraço.